Neste vídeo vamos falar de machismo. Se vocês acompanham o meu canal no YouTube, sabem que eu tenho lá milhares de vídeos, não é? A base de muitos dos vídeos está no machismo, porque o machismo em si é um problema. É um comportamento social que está desatualizado, não é? Mas como é repetido, obviamente ele estando desatualizado, causa muitos problemas, não é? O vídeo de hoje vamos desconstruir aqui a parte do machismo para nós sabermos porque é que ele é praticado, por quem é praticado, quais são os objetivos de quem o pratica e porque é que é muito difícil ele acabar. Porque, se vocês estiverem atentos aos jornais e às redes sociais, há muitos estudos que são feitos que dizem que as novas gerações estão mais machistas, não é? Ora, novas gerações que têm acesso a mais informação, supostamente deveriam aprender corretamente a igualdade, estão mais machistas. Ora, porquê é que estão mais machistas? Porque o machismo tem recompensas. Logo, se tem recompensas, é repetido, não é? Por isso, vamos começar por quem é que pratica o machismo? Os homens, obviamente, não é? E as mulheres. E porquê é que as mulheres praticam o machismo? Porque o aprenderam. Não é? Logo, como são elas que educam, acabam por ser elas que estão, por via da maternidade, a educar os filhos e as filhas o machismo. Elas não admitem, mas na diferenciação que fazem, na proteção que fazem, na verbalização social que fazem, está lá todo o machismo. O vídeo hoje vai ser sobre isto. É um assunto muito interessante porque é falar com pessoas de algo que elas praticam, que elas nem se dão conta que praticam. Mas estão aí os resultados. A sociedade continua machista, inclusive com as novas gerações. Não é? Por isso, vamos lá começar para desconstruir o machismo. Por isso, é uma construção social, é uma aprendizagem. Né? Quando nós somos paridos não vimos machistas, não é? Mas aprendemos. Por isso é uma construção social desatualizada. Se nós andarmos séculos para trás, como é que apareceu o machismo? O homem era mais forte fisicamente, dominava, nem que fosse pelo abuso ou pela agressão. Foi quando começaram as guerras entre seres humanos que o machismo começou a ficar consolidado. Porque antes disto haviam homens e mulheres que acabavam por partilhar muitas vezes tarefas. Uns caçavam, outros educavam e pariam. Uns faziam as tarefas mais pesadas, os outros as tarefas mais leves. Mas havia uma certa igualdade. Quando foi a parte de caçar animais de grande porte, por isso que era necessário mais força, e depois as guerras, onde o homem claramente com a força física tinha mais capacidade, existiu logo aqui um domínio de um género sobre o outro. Apesar de nós sermos paridos por mulheres, nós depois subjugamos as mulheres. Ora, isto é o primeiro passo do machismo. Por isso, é uma construção social que hoje em dia está desatualizada, não é? É uma ferramenta nas relações entre homens e mulheres, é uma ferramenta de poder. É utilizada como ferramenta de poder. É uma crença errada de que o homem é superior à mulher, não é? Aliás, se nós formos ver historicamente, a nível de inteligência, a nível de ideias, a nível da reprodução, obviamente, não é? A mulher é muito superior. A nível de organização, a nível de gestão de dinheiros, a nível de tomada de decisões, as mulheres são mais ponderadas. Isto tudo está estudado, mas nada disto convence os homens de que a mulher é superior. Os homens machistas, obviamente, não é? E machistas porque a maioria está a fazer com que as sociedades sejam machistas. Obviamente há exceções, não é? Mas as exceções ainda não são a maioria. Por isso é que acaba por haver mais machismo do que igualdade ou, no mínimo, equiparação, não é? Por isso, o machismo é uma rigidez de aprendizagem. Pessoas machistas aprendem pouco. É aquilo que sabem, é aquilo que repetem. Ora, como sabem pouco, repetem pouco, não é? São pessoas muito limitadas, não é? Eu aqui agora tive quase um lapso língua em relação ao racismo, porque o racismo é uma derivação do machismo. Também é uma aprendizagem desadequada em que, na prática, uma raça é superior à outra. Ora,
um género é superior ao outro, não é? O machismo depois vai dando outras derivações negativas, não é? Mas as pessoas ficam muito rígidas. O que sabem é o que repetem, não é? E se souberem o errado, repetem o errado, não é? Usam isto para ser usam o machismo para haver a virilidade sexual, não é? Para serem mais agressivos, mais dominantes, não é? Os homens machistas reprimem emoções, porque logo, como não aprendem a meiguice, a sensibilidade, a igualdade e a reciprocidade, não aprendem o afeto. Não aprendem o afeto, não sabem dominar as suas emoções, não é? Quantos homens eu não apanho depois aqui nas consultas de psicologia que não sabem o que é o amor, não sabem o que é um abraço, os primeiros beijos que deram foram às companheiras, nunca tiveram um beijo na vida, não sabem verbalizar um pedido de desculpa, não sabem admitir culpa, não sabem, não aprenderam logo, estão a ver a tal rigidez, as pessoas estão muito rígidas. Por isso, em termos de emoções, obviamente, há aqui um grande déficit, não é? Depois, o machismo desenvolve muitos comportamentos infantis, porque é uma coisa tão desadequada e tão diferenciada e tão desequilibrada que para ele ser implementado só mesmo por via de comportamentos infantis. Olhamos para as pessoas machistas adultas e vemos eles que são autênticos putos. É assim, é assim, é assim porque eu sei, é assim porque a maioria faz. Isto é tudo comportamento quase de birra de criança, não é? Por isso, o machismo gera comportamentos infantis. Isto depois vai logo dar um controle sobre os outros e o ciúme. Porque se eu sou machista, acho que a mulher é inferior e a mulher tem que ser minha, por isso na prática é quase minha propriedade, eu tenho que desenvolver controle sobre ela e tenho ciúmes sobre quem se aproxima dela, não é? Isto parece demasiado mau, mas é a realidade. Os últimos estudos sobre os géneros masculinos e femininos nas universidades está lá identificado que as raparigas aceitam o controle dos rapazes, dos namorados, para terem namorado. Aceitam ser maltratadas em termos de verbalização e mesmo de abusos físicos, não é? Para pertencerem a uma relação, para terem namoro, para não serem as desemparelhadas, as sozinhas, não é? Ora, aqui está tudo a base do machismo, não é? Isto só muda quando alguém percebe, por isso aprende, deixa de ser rígido, aprende que existe uma igualdade. E homens que são educados por mulheres têm aqui este contraste. As mulheres, quando estão a educar, não educam os homens a serem machistas. Educam as mulheres a permitir o machismo. Porque as mulheres, nos filhos e nas filhas, diferenciam o género na educação. Ele pode chegar mais tarde, ela não pode. Ele pode fazer o que quiser, ela não pode. As famas que ele pode ter, ela não as pode ter. Isto é básico na educação. Nós isto vemos. Por isso é que há muito adulto hoje em dia a sentir que, quando foi educado, tendo irmãos e irmãs, havia diferenciação. O meu irmão podia e eu não podia. Éramos 4 ou 5 mulheres lá em casa, mais velhas, não podíamos fazer determinadas coisas e havia um filho mais novo que podia fazer o que quisesse. Era quase a continuação do pai, não é? Mesmo quando o pai ia embora e a mãe ficava sozinha. Mas o machismo é isto, é diferenciação, não é? É diferenciação. Por isso, o que é que está aqui a empoderar o machismo? O que facilita. O machismo facilita muita coisa. Se eu disser é assim e ponto final, não tenho que discutir, não tenho que negociar, não tenho que ouvir o outro, não é? Por isso facilita, não é? Se eu não tenho que negociar nada, não tenho que trocar nada, não é? Eu só recebo, não tenho que dar nada em troca, isto também é um benefício, não é? E depois, o machismo assenta em exemplos de quantidade. A maioria faz isto é porque estão certos, não é? Hoje em dia, o que mais nós sabemos é que a maioria é os que estão errados, não são os que estão certos, não é? Mas isto é educacional. Educacional e cultural, porque não é só a nossa educação, é a educação da sociedade em si, não é? Por isso, o que é que o machismo causa à sua volta? Sofrimento, baixa autoestima nas pessoas que estão à volta, diferenciação, as pessoas sentem que não têm os mesmos direitos, não podem fazer as mesmas coisas, não é? Opressão, não é? Porque o machismo é eu quero, posso e mando.
abusos, obviamente, não é? Sobre o homem sobre a mulher, e muitas vezes as mães sobre as filhas, não é? E a violência, que isto gera violência porque quem está a ser oprimido, numa reação de não querer ser oprimido, pode ser violento, não é? E os machistas, para dominarem, também recorrem à violência, aos abusos, não é? Temos de ter atenção porque o machismo tem a ver com exemplos, não é? Eu vou abrir aqui um parênteses para falar como é que as mães estão a educar as filhas o machismo. São coisas que verbalizam sem se darem conta que é machismo, não é? Por isso, têm muito em atenção o comportamento das filhas, não é? Quando não têm em relação ao comportamento dos filhos, não é? Porque as mães têm medo das famas. Elas aprenderam o machismo pelas famas. Se andarmos 30, 40 anos para trás, não havia tantos divórcios porque havia a vergonha social daquela mulher não ter sabido agarrar o homem, não ter se comportado como uma boa mulher, não ter se... Ora, punham na mulher o problema dos divórcios, não é? Hoje em dia, um divórcio já é possível acontecer. Já foi ultrapassado esse estigma, obviamente à custa de muitas mulheres corajosas que na altura em que não podiam fazer o fizeram, não é? Mas o comportamento aqui e as famas é muito importante. Um homem que tenha várias namoradas é um campeão, uma mulher que tenha vários namorados foi uma puta, não é? Isto, socialmente, é isto que é espalhado na sociedade. Logo, as mães, em relação às filhas, têm muito cuidado com o comportamento, não é? Verbalizam muito que, olha, o que é que vão pensar, assim acham que tu... se continuas assim, acham que vão achar isto de ti, cala-te para não arranjar problemas, tens que apoiar nos momentos mais difíceis dos homens, isto é assim, não vai mudar. As mulheres hoje em dia, em 2026, ainda verbalizam isto, não é? E, como é lógico, as filhas vão ouvindo isto e vão aprendendo. Elas vão ser as futuras mães, não é? Ao lado de filhos que não ouvem nada disto, não é? Os filhos podem fazer o que quiserem, levam os castigos por serem mal educados, por fazerem coisas, mas não há aqui a preocupação do comportamento, das famas. Isto também é cultural, não é? As mulheres diziam, eu prefiro ter filhos porque os filhos, eu sei que os meus filhos vão embora e que não vêm grávidos para casa. Ou dos meus filhos, eu sei de quem são os filhos, porque são filhos dos meus filhos. Delas não sabemos, não é? Elas podem ter tido relações com alguém e ter dito que o pai é aquele, não é? Isto é muito mau, mas isto é o machismo que nós temos, não é? Eu como psicólogo, fui chamado para intervir num caso de uma mãe que tinha 2 filhos e o problema, quem me chamou foi o pai para conciliar isto, para ensinar àquela mãe que ela estava a diferenciar. E qual era o problema? Ela tinha 2 filhos, um menino e uma menina, não é? E o filho, na escolinha, tinha 3 namoradas, não é? Tinha 3 namoradas e a mãe achava aquilo normal. Quando a filha chegou a casa e disse que tinha 2 namorados, não é? Ela passou-se, não é? Aquilo para ela era impossível. Ora, aquele pai... ora, aí está. O homem que deveria ser o machismo olhou para aqueles exemplos e viu que havia ali uma diferenciação, não é? E na altura chamaram-me para eu intervir e eu falei com aquela mãe. E aquela mãe estava a ver a tal fama, o tal comportamento, não é? Porque o problema para ela era a filha ter 2 namorados, não é? Não era o filho ter 3, não é? Mas o problema está no filho poder ter 3 namorados. O machismo está aí, porque o homem, tal como a mulher, tem que ter um parceiro. Não gosta, troca por outro, não é? Nós não vivemos numa cultura árabe em que é permitido haver várias mulheres e vários homens, não é? Correção, várias mulheres, porque vários homens não é permitido na cultura árabe, não é? Eu agora aqui até estava a igualar demais. Não, é permitido um homem ter várias mulheres. Uma mulher não pode ter vários homens. Ora, aí está, o machismo também é aplicado, não é? Mas esta mãe, perante uma filha que verbalizava que tinha 2 namorados, estava em pânico com as famas que a filha ia ter. Porque na escolinha todas tinham um namorado e a filha era a puta, não é? Ora, isto é muito mau. Estamos a falar de pessoas que têm 30 anos, que são filhos de crianças, não é? É aqui que este machismo está a ser ensinado, está a ser perpetuado. Ora, estas pessoas vêm depois à psicologia clínica e o que é que nós fazemos em pessoas machistas, sejam eles ou sejam elas, não é? Temos que fazer aqui atualizações de aprendizagem, temos que dar exemplos educativos de outras pessoas, por isso,
quebrar a rigidez que estas pessoas têm, temos que ensinar a reciprocidade e, acima de tudo, fazer aqui uma gestão de inteligência emocional. Estas pessoas têm que trabalhar melhor as emoções, que é para saberem que tem que haver igualdade, tem que haver dar e receber, tem que haver reciprocidade, porque na prática hoje, um machista é pai de uma filha que pode casar ou ter relações com um machista. Ele não vai gostar de ver um homem fazer com a sua filha, com a sua mulher, aquilo que ele faz com as outras mulheres, não é? Porque depois o machismo também é dado à posse, não é só à posse emocional, não é? Um machista tem uma filha, não quer que os namorados sejam machistas, não é? Porque ele também gosta de ter o domínio e quer que a filha tenha domínio. Só que a filha foi ensinada a ser mandada por homens, porque ele é machista, não é? Isto aqui, as pessoas têm que pedir realmente ajuda, porque isto é um problema hoje em dia social de diferenciação, de opressão, obviamente, e claro, de abusos, não é? Ora, procurem ajuda, porque é necessário.